Olá, que a paz de Jesus esteja com todos. Hoje nós vamos falar sobre uma das máximas de Jesus, que ele vai tratar da diferença das coisas terrestres e das coisas celestiais. E aí nós estamos falando do livro Caminho, Verdade e Vida, né, escrito por Francisco Xavier, que vai tratar do capítulo 136, coisas terrestres e celestiais. Então nosso intuito aqui é, à medida que formos lendo, vamos comentando e vamos tratando com todos vocês sobre este capítulo. Então, de início, Jesus ele traz uma fala muito interessante quando ele vai dizer assim: se vos tenho falado de coisas terrestres e não me credes, como crereis se vos falar das celestiais? E aí, neste ponto dessa fala de Jesus, nós vamos perceber essa diferença que há entre as coisas terrestres e as coisas celestiais. Claro que esta fala que Jesus traz, ela não é nova, né? Outros antes dele já tratavam desses assuntos, da diferença da terra e do céu, como ele trata na linguagem cristã. Por exemplo, Platão. No passado, Platão, quando ele formulou a teoria do mundo das ideias, ele fazia essa diferença bem clara, que o mundo das ideias, que hoje nós conhecemos e tratamos como mundo espiritual, na época de Platão não tinha esse termo espiritual, mas que no mundo das ideias, que lá viviam as coisas reais, né? Os deuses, a beleza, a pureza, o bem, e que as coisas materiais, elas eram nada mais do que cópias mal feitas do mundo das ideias, daquele plano que ali existia. E mais curioso ainda é que para Platão, o corpo físico, esse que hoje nós utilizamos, ele seria a prisão da alma. Então era algo que ninguém queria ter, era estar encarnado, mas que precisava para se depurar e ir para o mundo das ideias. Quando Jesus ele trata dessas coisas terrestres, e agora, quais eram as coisas terrestres que Jesus tratava e que as pessoas não entendiam? Por exemplo, a justiça, a igualdade, os direitos para pobre e para rico poderem ter condições de se alimentar, de ter um trabalho. E vocês sabem muito bem que as pessoas que acompanhavam Jesus eram pessoas de extrema pobreza, que hoje nós chamamos de segurança, pessoas com segurança alimentar, com insegurança habitacional, com insegurança da saúde. Então, nesta época, essas pessoas já existiam. E esses problemas também já existiam. Quando Jesus vai visitar o templo e ver aquele comércio das coisas santas ali, e ele falava que a palavra de Deus não era vendida, hoje em dia, em pleno século XXI, nós também temos esses mesmos problemas. Então, as coisas terrestres que Jesus tratava, como por exemplo a cura das doenças, que Jesus mostrava as causas das doenças e o porquê delas, a relação de um para com o outro, o respeito de um para com o outro, o preconceito, a discriminação, foram e são temas que foram tratados lá atrás por Jesus, que hoje são tratados por nós. E claro que nesse todo esse percurso não ficou guardado. Outros falaram também. Mas aqui Jesus vai dizer: se eu falo dessas coisas e não entendeis, né, como é que vocês vão entender as coisas celestiais? E quando ele fala das coisas celestiais, ele faz esse paralelo aí, né, e nós lembramos muito bem disto, daquele que procurou Jesus. E quando Jesus fala: na verdade vos digo que é necessário nascer de novo, e olha que ele era um sábio, um sacerdote, ele conhecia das leis, e aí ele pergunta a Jesus: eu vou precisar voltar para o ventre da minha mãe? Isso é aquela situação em que o curioso, ele só vai perguntar, porque ele não consegue ter a resposta, ele só vai perguntar. Então não entende isso aí. Por isso que neste caso aqui, fica difícil para a espiritualidade explicar, né? E mais, aí continua a leitura. Por que não se fazem mais explícitos os desencarnados quanto ao novo gênero de vida a que foram chamados?
Como serão suas cidades, suas casas, seus processos de relações comuns? Através de que meios se organizam hierarquicamente? Terão governos nos moldes terrestres? Bom, algumas dessas perguntas podemos fazer uma ideia delas para satisfazer a nossa curiosidade. Como, por exemplo, sabemos que o mundo físico é uma cópia do mundo espiritual. E se é uma cópia, não tem por que questionar em relação se existe sociedade lá. Claro que existe sociedade. Claro que existe organização. Claro que existem hierarquias. Mesmo que se nós pensássemos como é que seria essa hierarquia, o primeiro ponto seria decorrente de cada evolução moral e espiritual de cada um. E claro que onde existe grupo, principalmente de pessoas, existe aquele que se destaca, existe a liderança para a organização. Né? E o nosso lar, ele é um exemplo muito prático e clássico como será e como seria esta organização societária. Não muito diferente aos que entenderiam, iriam trabalhar, e aqueles que não entenderiam, iriam ficar às margens dessa sociedade. Seriam marginais? Sem dúvida, né? Que seriam. Seriam perigosos? Sim, seriam perigosos. Fareios do mal, aí é diferente. Porque no nosso planeta, o mal, ele é a ausência do bem. Né? Então, ele precisa que o bem não esteja para que ele possa agir. No mundo espiritual bem estruturado, bem organizado, o bem existe e aí a maldade tem dificuldade de existir. Mas ela existe na sua periferia, ela existe na sua margem aí. E como vocês sabem, quando o André Luiz mesmo ele sai para fazer alguns resgates, ele sai para a periferia ali, e repare que aos que estão em volta não conseguem enxergar André Luiz, tem essa dificuldade, né? Porque como eu disse para vocês, no mundo espiritual, nesse sentido, o mal está existindo não pela ausência do bem, mas pelo fato das vibrações serem mais grosseiras. Então existe um momento, existe uma região nesse sentido. Tá? E continua. Indagam outros relativamente às razões pelas quais os cientistas libertos do plano físico não voltam aos antigos centros de pesquisas e realizações, vulgarizando métodos de cura para as chamadas moléstias incuráveis, ou revelando invenções novas que acelerem o progresso mundial. Nós temos que prestar atenção no seguinte, que muitos cientistas que desencarnam e eles têm uma conduta moral digna de homem de bem, eles vão para regiões para ampliarem seus conhecimentos e retornarem à Terra, quer sejam encarnados, quer sejam desencarnados, no intuito de ajudar a humanidade. Então, a cura, por exemplo, do Covid, não se deu simplesmente pela ciência mudando. Né? Quantos espíritos no mundo espiritual não trabalharam para influenciar aqueles cientistas mais sérios? Quantos cientistas no mundo espiritual não trabalharam e não trabalham até hoje para buscar determinadas curas que hoje nós, na nossa ignorância, não conseguimos alcançar? Do contrário, também existem aqueles cientistas que trabalham para trazer prejuízo à humanidade. Ou, como é que você acha desses vírus que existem soltos aqui no planeta Terra, que não se consegue encontrar a cura, nem mesmo como é feita a sua formação? Possivelmente materializações de entidades espirituais muito inteligentes, muito capazes, manipuladoras de energias, que conseguem implementar isso a partir de uma abertura que nós, encarnados pela nossa deficiência, damos. E essa abertura, esse vírus entra e causa o estrago que causa. Então, assim, as coisas espirituais, ela ocorrem paralelas às coisas físicas, decorrente da nossa necessidade e daquilo que possamos fazer. Então ele continua. São esses os argumentos apressados da preguiça humana, ou seja, esses argumentos que eu coloquei aqui atrás, a nossa ansiedade de querer, né? Como é que vai ser, como é que não vai ser, e por que não volta, por que não nos ajuda, e por que eles não contam mais sobre nós. Se os espíritos comunicantes têm tratado quase que somente do material existente em torno das próprias criaturas terrenas, no curso metódico de introdução a tarefas mais altas e ainda não puderam ser integralmente ouvidos, que viria a acontecer se esquecessem compromissos graves, dando-nos ao gosto de comentários prematuros. Ou seja, em outras palavras, eu entendo que os espíritos superiores, eles trabalham de acordo com o nosso entendimento, com a nossa condição de compreender o que se passa à nossa volta.
Porque senão, imagine você dizer, por exemplo, para uma criança que ali está em tenra idade, e ela perguntar a você como é que as crianças nascem e você tratar para ela uma aula de biologia de reprodução humana. O que é que você acha que vai acontecer com a cabeça daquela criança? Primeiro que ela não vai entender praticamente quase nada. E depois ela vai levantar pontos de curiosidade, que é o nosso caso. Muitas vezes nós temos muito mais ansiedade e curiosidade do que propriamente a necessidade de aprendizado. Porque sabemos que a natureza não dá passos e só vamos conseguir alcançar alguns pontos mais adiante a partir da nossa maturidade espiritual. Continuando, é necessário, compreender o homem que Deus concede os auxílios. Entretanto, cada espírito é obrigado a talhar a própria glória, ou seja, vai de cada um, o entendimento de cada um. A grande tarefa do mundo espiritual, em seu mecanismo de relações com os homens encarnados, não é de trazer conhecimentos sensacionais, ou seja, midiático, como eu poderia dizer hoje em dia, e extemporâneos, ou seja, acima da temporalidade, até porque nós não temos condições nem mesmo de entender o nosso tempo, a nossa época, mas a de ensinar os homens a ler os sinais divinos que a vida terrestre contém em si mesma, iluminando-lhes a marcha para a espiritualidade superior. Bom, eu entendo o seguinte, que tudo tem seu tempo, como diria Santo Agostinho, tudo obedece a uma ordem. E essa ordenação das coisas é onde está a grandiosidade de Deus. Não posso querer mais do que aquilo que eu entenda. Gente, nós estamos há 2024 anos do nascimento de Cristo. E dê uma olhada para o que está à sua volta. Violência, as más inclinações, o bem andando de forma homeopática, não por a temperatura, o setor climático, né, a Terra como um todo, está sofrendo e nós estamos sofrendo junto. E o que acontece hoje? Estamos a passo de tartaruga da nossa compreensão. Tá certo? Então, as coisas terrestres, eu acredito que nos basta. Porque uma coisa é certa, não existe as coisas separadas. A coisa terrestre andando e a coisa espiritual andando, separados. Não. Elas estão juntas. Cada uma com a sua tarefa. Estão juntas. Certamente nós estamos sendo guiados e orientados pela espiritualidade maior. Aqueles que têm condições de receber essas orientações. Principalmente os cientistas. Não é? Então, está andando paralelo. E por que não avança? Porque nós ainda moralmente somos deficientes. Repare que em termos intelectuais, de inteligência, nós demos um grande salto. Né? Hoje nós estamos na área tecnológica, nós estamos vendo aí coisas fabulosas, fantásticas. Mas só isto, mais nada. Mas imoralmente. Vocês lembram quando surgiram aquela questão do genoma, da clonagem? Quais foram as ideias que nós humanos tivemos? Clonar Cristo, clonar Hitler, clonar Mussolini, né? Clonar o cachorrinho que nós gostamos. Veja, a nossa imaturidade, né? Quando o genoma ele tem um propósito de poder salvar vidas com a clonagem de órgãos e que pode salvar pelas pessoas que precisam de implantes. Agora, vocês viram por último agora a cura de um determinado câncer, utilizando o próprio sangue do indivíduo, e depois de trabalhado, esse sangue é aplicado no corpo do paciente, e as células elas são combatidas e restauradas, e praticamente o indivíduo fica curado do câncer. Vocês acham que isso acontece simplesmente pela ciência? Não. Porque à medida que nós vamos amadurecendo, vamos tendo condições de receber essas orientações. Então, as coisas terrestres, celestiais, como podemos dizer numa linguagem cristã, elas caminham paralelas. Nenhuma na frente, nem outra atrás, são paralelas. Agora, claro, condizente com a maturidade que o mundo precisa.
E infelizmente, muitas vezes é preciso a companhia da dor para o despertar para o amor. Não é? Embora que eu tenha um pensamento diferente daqueles que acham que faz apologia para ser feliz precisa sofrer. No meu entendimento não precisa, você não precisa sofrer para ser feliz. Mas a humanidade como um todo, a qual eu faço parte dela, muitas vezes é preciso passar por dores para que haja um despertar para o amor, para o que está à minha volta. Então esse é o meu entendimento do capítulo 136 do livro Caminho, Verdade e Vida. E deixo aqui meu abraço para vocês, espero que também vocês possam ler e ter assim o seu entendimento. Então, muita paz, que Jesus abençoe a todos e até a próxima.